Janaína Bezerra da Silva, 22 anos, estudante de jornalismo, era considerada uma das mais promissoras. Morava numa casa bem humilde na periferia de Teresina com a sua família, o pai, seu Adão, a mãe, Dona Maria do Socorro, e mais duas irmãs, uma adolescente e outra criança. Janaína era a mais velha e já se preparava para entrar no mercado de trabalho. Tinha uma bolsa como estudante da UFP, que servia para ajudar a pagar algumas coisas em casa. Inteligente, gostava muito de escrever. Como mulher negra, defendia a causa e tinha um sonho de falar, de debater justamente sobre o crime da qual foi vítima. Feminicídio, especialmente envolvendo mulheres negras. Ela foi estuprada e assassinada no dia 28 de janeiro de 2023, madrugada de sexta para sábado, durante uma festa de calourada realizada nas dependências da Universidade Federal do Piauí, UFP, no espaço do Diretório Central dos Estudantes, DCE, no campus de Teresina. Tiago Maison da Silva Barbosa, 28 anos, que era mestrando em matemática, mas já foi expulso do curso, foi preso como autor do crime. Foi ele quem violentou, estuprou e levou à morte de Janaína Bezerra, de forma brutal, covarde e sem permitir que ela se defendesse, segundo a acusação. O Casos Podcast ouviu a delegada Natália Figueiredo, que foi quem comandou as investigações do caso Janaína e faz revelações, como, por exemplo, reafirmar que Tiago estuprou e violentou Janaína já morta. Ele já tinha visto que a vítima estava ensanguentada, já tinha visto que, enfim, o resultado da violência dele. E o próprio laudo cadavérico mostra, né, que mesmo ela já estando sem vida, ele praticou violência sexual contra ela. Então, eu repito, esse caso, ele, para mim, ficou muito evidente a perversão, a indiferença, tanto que ele foi indiciado por homicídio qualificado. Ouvimos também uma das melhores amigas, Rayane Venâncio, que fala sobre o quanto está sendo difícil conviver com a perda da amiga Janaína. Que ela morreu ali a cada minuto sofrendo e que a última rosto que ela viu foi daquele cara. E falamos ainda com a mãe, Dona Maria do Socorro, que é uma das que mais sofre e conta que ainda sonha como se a filha estivesse viva. Quando eu sonhava com ela, ela sempre aparece para mim sorrindo, com um negócio branco, umas canetas brilhosas. Ela disse para mim: mãe, a senhora não acredita e nem eu. Aí nós se abraçamos no sonho. Olá, eu sou Alisson Paixão, este é o Casos Podcast, que neste 7º episódio traz o caso Janaína Bezerra. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Casos Podcast, chegando ao nosso 7º episódio, tratando do caso Janaína Bezerra. Antes da gente iniciar, gostaria de pedir, como eu sempre faço, para que você acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, acompanhe todo o conteúdo do Portal 86 nas redes sociais e, claro, no nosso www.86.com.br. Siga a nossa TV 86, que é o nosso canal no YouTube. Você pode acompanhar, tá vendo um QR Codezinho aqui, você que nos acompanha na sua Smart TV, é só clicar nele. Tem um botãozinho vermelho para que você inscreva-se. Você que está acompanhando no YouTube a partir de agora, clica nesse botãozinho vermelho, é importante demais para que a gente continue divulgando esse trabalho feito pela equipe do Portal 86 e, neste caso, com o Casos Podcast, tá bom? Você prefere acompanhar em áudio? Coloca no Spotify, por exemplo, coloca lá na busca Portal 86, tá lá todos os episódios do Casos Podcast e de todo o conteúdo feito pela equipe do Portal 86. Então, você que nos acompanha, você que já nos segue, meu muito obrigado e continuo pedindo para que você compartilhe cada vez mais esse conteúdo no botãozinho de curtir, dá uma clicada lá e divulga para todo mundo esse trabalho que a gente faz aqui no Portal 86, tá bom? Bom, gente, então, iniciando o caso deste 7º episódio, o tema tratando da morte, né, de forma brutal, da estudante de jornalismo Janaína Bezerra, é importante que a gente coloque alguns detalhes a respeito deste nosso 7º episódio. Sem dúvidas, desde que eu iniciei o Casos Podcast,
Esse foi um do que mais me emocionou, não só pelas entrevistas, mas pela maneira como eu acompanhei, como tudo foi contado, de forma que eu tive acesso a alguns depoimentos, a alguns detalhes dessa investigação, e realmente emociona a gente, né? Por mais que a gente tenha que colocar uma certa frieza na divulgação do conteúdo, a gente termina se envolvendo um pouco, e realmente não foi muito fácil. Como eu sempre explico, né, eu faço um breve resumo do que foi o caso e trago neste 7º episódio pelo menos 3 entrevistas, né, pessoas que relataram o que sabem, como participaram deste caso Janaína Bezerra. Eu fiz uma entrevista com a delegada Natália Figueiredo, do DHPP, que é o Departamento de Homicídios da Polícia Civil do Piauí, e a delegada Natália, ela traz revelações, né, sobre o caso, como se deu toda a investigação e com propriedade, falando muito bem do que aconteceu naquele dia 28 de janeiro de 2023, quando houve a morte de Janaína Bezerra. Também ouvi uma das melhores amigas de Janaína, que é a Rayane Venâncio, também estudante de jornalismo, não é a que foi dar depoimento, mas ela traz detalhes de como era a Janaína, de como era o seu contato com Janaína e o quanto ela e as demais amigas, especialmente na instituição, na Universidade Federal do Piauí, porque tem que seguir a vida, né? E elas têm enfrentado uma barra muito pesada nesse convívio com outras pessoas, com as lembranças que tinham de Janaína. E ela vai contar alguns detalhes muito importantes a respeito deste caso. E também ouvi a mãe, né, a dona Maria do Socorro, mãe de Janaína, que tem sofrido muito. Eu estive junto com o jornalista Efraim Ribeiro, o Ricardo Moraes, aqui do Portal 86. A gente foi até a casa de Janaína Bezerra, uma casa bem humilde, na Zona Norte, no extremo da Zona Norte de Teresina, já passando ali da Santa Maria da Codipe. E é uma família que tem, inclusive, precisado, tem buscado ajuda, porque realmente é muito pobre. E a Janaína era uma das que ajudava dentro de casa, para você ver o quanto que a família tem sofrido com a morte dela. E a mãe, ela faz alguns desabafos, né, junto com o pai, o seu Adão, e eles tratam a respeito do que aconteceu, né, se questionam e aguardam por justiça, né. É um pai e uma mãe, especialmente a mãe, que inclusive sonha com a Janaína. Ela fala de forma muito emocionante e a gente vai acompanhar a partir de agora no Casos Podcast. Bom, é importante destacar que nós do Portal 86, desde o começo das divulgações, né, do ocorrido, ainda no sábado, no dia 28 de janeiro de 2023, a equipe do Portal 86 de jornalismo, ela fez todo um trabalho de apuração junto aos policiais, junto às fontes, e o jornalista Efraim Ribeiro conseguiu, inclusive, de forma exclusiva, todo o processo de investigação, já no início de fevereiro. A própria central de inquérito, ela tornou o processo em sigilo, né? E por conta disso a gente teve, por ordem judicial, que retirar a matéria do Portal 86 do ar, por conta desse pedido a respeito desse assunto. Mas nós tivemos acesso na época a toda a documentação, a todos os depoimentos. E como a delegada vai falar sobre isso, inclusive, alguns detalhes eles devem ser mantidos em sigilo, por conta da conotação sexual, que inclusive foi dada por conta da situação, que vocês vão acompanhar durante todo este episódio. Então, alguns detalhes nós realmente não podemos, né, por uma questão judicial, detalhar por aqui, mas divulgar de forma mais detalhada por aqui. Mas, claro, a gente vai trazer alguns pontos do que já foi divulgado, inclusive, pelo Portal 86 e por outros veículos de comunicação. Eu vou sempre estar em busca aqui da minha pesca para que eu passe a melhor informação para você. Bom, fazendo uma ordem cronológica do que aconteceu no dia 27 de janeiro, né, que foi uma sexta-feira, tudo aconteceu durante a madrugada. A Janaína estava se programando para ir para essa festa de calourada, mesmo porque algumas amigas não soubessem da vontade dela de participar desta festa de calourada na UFP, né, dentro nas dependências da UFP. E ela se programou para ir, né? Ela foi sozinha, não estava acompanhada, e lá encontrou uma outra amiga chamada Rainara Silva. A Rainara já estava no evento e estava aguardando por ela. Rainara é estudante de outro curso também na UFP e estava inclusive trabalhando durante a festa de calourada, quando elas marcaram de se encontrar por lá. Pois bem,
Por volta das 10h30, pelo menos essa previsão que foi passada, até por volta de 11 horas da noite já, a Janaína chega ao evento, né? E encontra com a Rainara, né? E essa Rainara, inclusive, é importante colocar, ela é uma amiga de Janaína de infância. Elas moram praticamente uma em frente à outra, na mesma rua, né? Nesse extremo, na Zona Norte de Teresina. É um bairro bem periférico da Zona Norte de Teresina. E lá pela 1 da madrugada, foi quando apareceu o Tiago Maison, né? Que é o que foi colocado como o responsável pela morte de Janaína, e que foi preso. Ele se aproxima de Janaína e ele, segundo o depoimento dele, tudo aqui é baseado no que consta na investigação. Ele diz que já tinha ficado com Janaína em dezembro do ano de 2022 e por isso ele já a conhecia. Pois bem, dentro do que ele contou à polícia, ele conseguiu convencer Janaína a ir para um outro local. Esse local, segundo ele conta, seria uma sala de estudos, né, do curso de matemática. Ele que era mestrando em matemática e numa sindicância ele já foi inclusive expulso e não faz mais parte desse mestrado que ele estava fazendo do curso de matemática da Universidade Federal do Piauí. Pois bem, nesta sala ele levou Janaína, que Janaína inclusive estava por perto de Rainara, que era sua amiga, e entregou a bolsa para ela, levando apenas o celular, para dizer, olha, eu vou, mas eu vou voltar para talvez ir embora com você. Dentro desse intervalo de tempo, eles, logicamente, ficaram, né, namoraram por ali e foram para esse local mais particular entre eles. Ele convenceu e ela topou ir para esse local, né? Durante esse intervalo de tempo, dentro desse local, ela chegou a conversar por telefone, talvez numa mensagem de WhatsApp, com a Rainara e disse, olha, é mais ou menos isso que a própria Rainara conta no depoimento. Eu estou de boa. A Janaína teria enviado essa mensagem para a Rainara e ela acreditou e ficou por isso mesmo. E a partir daí, a Janaína, né, teve esse momento com o Tiago e não esperava, né, claro, evidentemente, o que aconteceria durante todo esse tempo. Já passando das 3 da madrugada, né, Tiago e Janaína teriam tido um ato sexual entre eles, dentro desse local. Ele, inclusive, pegou um colchão e utilizou uma camisinha que tinha guardado, um preservativo que tinha guardado dentro do seu armário. Por volta das 3h40 da madrugada, conforme consta no processo, foi registrado pelo próprio Tiago. Ele passou a fazer o registro do que ocorria por ali em seu telefone celular, gravando vídeos, inclusive com Janaína. Janaína chegou a alegar que estava com fome, estava mal, né? Segundo a investigação, ela teria consumido bebida alcoólica, ela que não é de consumir bebida alcoólica, teria bebido alguma coisa e estava fraca, com fome. Pediu açúcar para o próprio Tiago. Tiago disse que ia providenciar açúcar, conseguiu esse açúcar dentro dessa sala de estudo e providenciou também uma banana. Imagem, inclusive essa, a delegada vai contar daqui a pouco pra gente, em que Janaína parece meio que grogue, sabe? Meio fraca. E o Tiago a filmava, talvez sem ela perceber. Poucos minutos depois, Tiago volta a gravar o vídeo e já seria cenas, a gente não teve acesso aos vídeos, apenas pelos depoimentos e pelo que a delegada passou pra gente. Seria o momento em que Tiago filmava o ato sexual com Janaína, né? Seria nesse primeiro momento entre eles. Em um outro momento de vídeo, há o registro de quando Tiago mostra o corpo de Janaína já ensanguentado, né? A gente não vai tratar de detalhes, porque é tão forte e foi um pedido, inclusive, de pessoas muito próximas a Janaína, do que aconteceu, e eu vou deixar para que a delegada conte o que pode ter acontecido naquele momento, de forma tão brutal, né? E assim, o que há de registro, por volta depois das 4h30 da manhã, já passando a madrugada, pertinho da manhã, já de sábado, há registros de Tiago, inclusive, mostrando a sua mão ensanguentada depois de tocar nas partes íntimas de Janaína, né? E isso fez com que a polícia, né, a investigação colocasse, poxa, ele estava gravando isso para quê? Para ter como troféu o que ele fez com a jovem? Enfim, ele gravou mais imagens, inclusive violentando Janaína já morta, segundo a investigação, e ficou com o corpo até as 9 da manhã. Segundo ele fala no depoimento, ele dormiu
ele acredita, né, a versão dele, que ela teria dormido e dormiu ao lado dela, ou seja, ele dormiu ao lado do corpo de Janaína. Por volta das 9h30 da manhã, Tiago foi visto por um segurança chamado Fábio Anderson, e ele estava levando Janaína nos seus braços totalmente ensanguentada. Ele dizia que estava à procura de levá-la para o hospital. O segurança percebeu que Janaína estava morta, foi ver se tinha pulso e não tinha. E aí o Tiago disse que gostaria de levá-la ao hospital. Mesmo assim gostaria de levá-la e teria dito que ela bebeu demais. Tiago estava acompanhado de um amigo chamado Vitor. Este também era aluno da UFP e mandou mensagem para Tiago perguntando onde é que ele estava. Foi quando eles se encontraram e ele, de uma certa forma, ajudou o Tiago a tentar levar o corpo, né? Só que a própria polícia não coloca Vitor como um dos acusados, né? Ele não responde por processo. Ele tem contribuído nas investigações, inclusive. Tiago chamou o Vitor para ajudá-lo. E no depoimento do segurança, Fábio Anderson, é interessante essa fala que ele diz que um dos dois teria dito o seguinte: bebidas matam. Como se Janaína tivesse morrido de alguma forma por bebida, por algo do tipo. Outra coisa que não a violência sexual praticada por Tiago, segundo a acusação. Bom, Tiago ficou preso, né? A Janaína chegou a ser levada ao hospital. Claro, evidentemente que os médicos constataram que ela realmente estava morta. Ela já chegou morta ao hospital. E dentro da conclusão do inquérito, no dia 5 de fevereiro de 2023, o Tiago foi indiciado então pelos crimes de estupro, homicídio duplamente qualificado, vilipêndio de cadáver, que é quando há violência após a morte, e fraude processual. Tudo isso, gente, comprovado em laudos feitos inclusive por técnicos do IML, que é o Instituto Médico Legal. O promotor do caso, que é o Benigno Filho, considera que Tiago é um verdadeiro monstro e que deve receber a pena máxima de cada um desses crimes em que foi acusado. Vou colocar uma aspas para o que disse o próprio promotor. Aspas. Levaremos aos 7 jurados o que ele praticou e como ele praticou. A Janaína não teve como se defender. Se ele for condenado à pena máxima de cada um dos crimes, passa de mais de 50 anos de condenação, de pena. Ou seja, há uma condenação, né, possível para esses crimes e espera-se que ele responda. É o primário, tem residência fixa em Teresina, então a defesa dele vai alegar algumas questões, né? E aí é quando a delegada traz mais detalhes dessa investigação, inclusive de como e de que forma a polícia teve acesso, inclusive, a essas imagens que o Tiago tentou apagar. E como a polícia, a delegada Natália Figueiredo, que teve um trabalho muito elogiado pelo promotor, chegou a estes crimes. Repetindo, crimes de estupro, homicídio duplamente qualificado, vilipêndio de cadáver, que é a violência após a morte, ou seja, ele abusou, violentou o corpo dela mesmo depois de morta, e fraude processual, que é a partir do momento em que ele tenta esconder o colchão e enrola a camisinha também, o preservativo, tentando esconder. E isso é considerado uma fraude processual. Então, vamos ouvir o que diz a delegada Natália Figueiredo. A respeito do caso Janaína Bezerra, a senhora, como delegada titular do Núcleo de Feminicídio, esteve à frente deste caso. E a gente quer trazer, elucidar um pouco para quem nos acompanha a respeito deste caso. Diante de tudo que a senhora apurou a respeito do caso, o que ficou concluído a respeito das investigações? De acordo com o que foi apurado, né, foi baseado tanto em prova testemunhal, nós tivemos prova técnica, né, um laudo cadavérico extremamente conclusivo em relação à violência que a vítima sofreu. Tivemos um trabalho de extração de dados, aparelho telefônico, então a gente não teve dúvida, tanto que houve um indiciamento do Tiago, né, com relação à autoria dele, e a forma violenta na qual ele fez uso, né, com a qual ele fez uso em relação à vítima. Então, assim, a gente concluiu realmente que a vítima ela estava numa situação de vulnerabilidade e por causa da violência que foi empreendida em relação a ela além da violência sexual, advinda do estupro,
houve uma assunção de risco de produção de resultado morte. O inquérito ele teve início com o auto de prisão em flagrante, né, ainda no dia 28 de janeiro, né, os fatos teriam se iniciado no dia 27, na festa na Calorada, e como se tratava de um réu preso, tendo em vista que logo houve a condução do Thiago para a central de flagrantes, nós tínhamos apenas 10 dias para finalizar o inquérito. Aconteceu de sexta para sábado, então... Na madrugada de sexta para sábado, isso, no caso. Então o inquérito teve já início no sábado, então tecnicamente o núcleo policial teve apenas 8 dias para finalizar o inquérito, já que por se tratar de réu preso, o Código de Processo Penal estabelecia 10 dias, mas assumimos o caso de fato na segunda-feira. E dentro dessa conclusão, né? No indiciamento que houve do Thiago Meison da Silva Barbosa, ele responde então pelas acusações de homicídio duplamente qualificado, a senhora pode me corrigir se estiver faltando algo, estupro, vilipêndio de cadáver e fraude processual. Como é que chegou a cada um desses pontos? Bem, inicialmente a questão do estupro, nós tivemos a certeza através do laudo pericial, né? O exame cadavérico da vítima ele foi extremamente preciso com relação à violência sexual que a vítima sofreu, e com relação ao homicídio, né, a título de dolo eventual, que seria o dolo eventual quando a realização da ação a gente ele assume o risco de produção do resultado. E o próprio laudo ele foi muito conclusivo ao dizer que a vítima ela foi submetida a uma extrema violência e ela tanto foi extrema no sentido físico como psicológico. Então a gente ele assumiu sim o risco de produção do resultado. Foi duplamente qualificado porque, primeiro, a qualificadora do meio cruel, até porque o laudo já nos dizia isso, e também pela situação de menosprezo ou discriminação pelo fato de ser mulher. Então, houve esse indiciamento, tanto no homicídio duplamente qualificado, como em relação a estupro. Dando seguimento às investigações, nós chegamos à conclusão também que houve fraude processual por parte de Thiago, e isso nos veio através do exame pericial que foi feito no local do crime, quando foi constatado pelos peritos, através das diligências no local, que ele tentou esconder o preservativo que ele utilizou durante a violência sexual, né? Ele pegou um armário, né, que era de uso pessoal e guardou o preservativo, então ele tinha intenção de esconder provas. Além disso, houve com a informação através do laudo pericial que houve violência sexual quando a vítima já estava sem vida. E daí a tipificação também de vilipêndio a cadáver, né, que é a prática da necrofilia. Quando a senhora fala dele ter escondido, né, ele tentou esconder essa camisinha, o preservativo que ele utilizou, após esse ato. Tem como saber se foi quando ela já estava morta ou foi antes? De acordo com a dinâmica, a gente acredita que é quando ela já estava morta, quando ele já tinha percebido que a vítima estava em óbito e na tentativa de diminuir, né, a sua incriminação em relação ao fato, ele tentou esconder provas. Por exemplo, o colchão que ele tinha utilizado durante a violência sexual, ele teria dobrado e escondido debaixo de uma mesa. Então, como é que uma pessoa está numa situação, vamos supor que ele não tivesse assumido o risco de produção, não tivesse intenção alguma, nem culpa, você cairia em desespero. Você não ia ter preocupação de pegar um preservativo e esconder dentro de um armário, ou o colchão, você pegar o colchão, dobrar e, entendeu? Ele relatou, por exemplo, em relação ao colchão, dizendo que não queria deixar a sala bagunçada. Para nós não faz sentido, diante da situação. Estava uma pessoa morta, era evidente que a Janaína já estava sem vida. Bom, gente, então a delegada Natália Figueiredo, que é do DHPP, que é o Departamento de Homicídios, né, que tratou deste caso, foi a fundo neste caso envolvendo o Thiago, que violentou e matou Janaína, segundo a acusação, e que ela traz para a gente alguns detalhes, né? Quando ela traz parte do depoimento do que falou em sua defesa o próprio Thiago no dia da sua prisão, e a partir de agora ela vai falar com exclusividade, ainda não tinha falado à imprensa sobre este assunto, como a Polícia Civil do Piauí, isso é importante demais, teve acesso às imagens do celular de Thiago e que comprovam que sim, que ele teria violentado o corpo de Janaína, né, ela já morta, ele teria abusado
E, enfim, a maneira como a delegada nos conta, como o próprio laudo cadavérico demonstrou à polícia, aos investigadores, o que de fato aconteceu e o que matou Janaína Bezerra. Então vamos acompanhar o restante da entrevista com a delegada Natália Figueiredo. Delegada, nesse momento, né, que ele trata, como a senhora coloca aí, por tudo que foi investigado, de maneira bem violenta esse ato, né? Quando há esse momento, pelas investigações, dá para dizer que ele já tinha intenção de fazer isso, tipo, esse ato sexual de maneira tão violenta, tão cruel com a pessoa, porque como a senhora colocou, o corpo dela menor, ela mais magrinha e ele mais forte, um pouco mais alto, dá para sentir que ele é um cara mais frio. Ele tinha intenção de fazer isso? Olha, intenção inicial, ou seja, antes da prática do ato sexual, é muito complicado a gente dizer. Mas, sem dúvida nenhuma, durante o ato, ele não teve preocupação nenhuma com o bem-estar da vítima. E eu até reforço isso foi muito importante, esse detalhe, né, que veio através da extração de dados do celular, a foto que ele tira da própria mão ensanguentada. Então, para a gente, aquilo dali era um troféu que ele queria guardar, da violência que ele praticou, aquilo ali satisfazia ele. Ali não trouxe repulsa nenhuma. Até a questão, quando ele é ouvido, ele diz que só teve ciência que a vítima estava ensanguentada quando amanheceu, e a gente viu através dos próprios registros fotográficos que ele fez, que ainda às 3 horas e 45 minutos, quando ele tira a foto da vítima, ela estava ensanguentada, principalmente na região das pernas. Então, o estado físico, a integridade física da vítima era indiferente em relação a ele. Ali era pura e simplesmente a vontade de satisfazer de forma brutal, independentemente de como a vítima ficaria, ele queria satisfazer de forma brutal o desejo sexual dele, a perversão dele. Em que momento as coisas desandaram? Há no relato dele algo que dê para sentir esse momento? Bem, segundo o relato dele, ele não teria feito uso de violência, que o sangue que ele teria notado, ele achava que era de origem menstrual. Só que, como eu mesmo enfatizei em relação ao laudo pericial, a vítima ela foi brutalmente violentada. Então, ali não era numa situação de que houvesse um consenso. Ela estava numa situação de vulnerabilidade. A morte dela se deu justamente pela violência sexual empreendida. Por quê? Diante da compleição física, da diferença de compleição física e da força utilizada pelo agente, houve uma luxação da cervical. Isso já nos denota uma violência extrema praticada. A vítima era uma moça de uma estatura menor, bem menor, bem mais magrinha. O autor ele é alto, né? Tem um porte físico até considerável, principalmente quando se relaciona à vítima. Então, é evidente, e até a questão da luxação na cervical, que houve muita violência. Então, não tem como se dizer que houve consenso em relação a isso. E dentro dessa investigação, primeiro, como é que a polícia chegou a essas imagens? Ele não tinha apagado? Ele foi recuperado essas imagens? Bem, na verdade, o celular dele foi apreendido ainda na central de flagrantes, né? Mas para você ter acesso a um aparelho celular na situação, você tem que ter autorização judicial. Então, nós já estávamos com autorização judicial para que houvesse a extração. Quando houve análise do celular, realmente, no primeiro momento, a gente não teve acesso. Mas nós temos, inclusive, um núcleo de inteligência no DHPP. Autorização judicial também autorizava que os próprios policiais do Núcleo Policial Investigativo de Feminicídio realizassem essa análise. Então, realmente, foi um trabalho minucioso, foi um trabalho realmente que exigiu técnica, e através disso nós conseguimos recuperar as imagens que ele teria apagado. Mas, diante do trabalho que foi realizado, nós conseguimos recuperar. Isso é importante demais, a senhora está colocando, porque tem muita, assim, criminosos ou pessoas que podem cometer algum crime que acham que não vai, que é impossível, e fica provado que não é. Delegada, dentro dessas imagens, como a senhora falou, ele para ele era um troféu. Ele poderia, sei lá, no futuro mostrar para alguém ou para ele mesmo, para comemorar. Que tipo de imagem era? A senhora falou da mão dele ensanguentada.
foto do corpo, das pernas dela, partes íntimas. Que tipo de foto, Sara? O que a senhora pode falar sobre isso? Logo às 3h45, a vítima, a gente acredita que ainda estava viva, né? Mas estava desacordada. Ela já apresentava sangue na região das pernas, então ali a gente já sabia que já tinha ocorrido a primeira violência sexual. Mais ou menos por volta de umas 4 horas, mais ou menos, ele fez um vídeo com a vítima viva ainda, mas estava assim, visivelmente ela estava se alimentando com uma banana, mas você via que ela estava totalmente desnorteada, certo? Posteriormente ele fez um outro registro, dessa vez esse registro a vítima estava desacordada, muito sangue no colchão, ainda mais sinais, ainda mais evidentes. Então ali a gente já tinha elementos para concluir que ela já estava sem vida, né, nesse registro que ele fez perto das 5 horas da manhã. E logo em seguida ele fez o registro da mão, né, toda ensanguentada. Então a gente conseguiu traçar uma cronologia, ou seja, pelo menos às 3h45, ele já tinha visto que a vítima estava ensanguentada, já tinha visto que, enfim, o resultado da violência dele. E o próprio laudo cadavérico mostra, né, que mesmo ela já estando sem vida, ele praticou violência sexual contra ela. Então, eu repito, esse caso, ele, para mim, ficou muito evidente a perversão, a indiferença, tanto que ele foi indiciado por homicídio qualificado. Delegada, dentro dessas investigações, nós aqui do Portal 86, a gente teve acesso a alguns depoimentos, né, e teria, eu queria saber o que a senhora poderia falar a respeito disso, envolvimento de uma outra pessoa. Há um outro indiciado além do Tiago? Não, apenas o Tiago foi indiciado, certo? Houve uma terceira pessoa, enfim, que foi citada, ela foi ouvida. Foi material colhido de objetos apresentados por ele. Então, o próprio local de crime, quando foi feito o local de crime, não nos mostrou que houve a participação de um terceiro elemento, não teve material biológico que nos dissesse. No próprio corpo da vítima não foi encontrado material biológico de outra pessoa, senão o do próprio Tiago. Enfim, lá realmente nós tínhamos certeza de que quem praticou a violência sexual foi o Tiago. Então não tínhamos elementos. A própria questão do local, não tem vídeo monitoramento, então a gente não teve acesso a câmeras, por exemplo, que nos dissesse que essa terceira pessoa teria adentrado na sala e praticado a violência também contra a vítima. Então, o que nós tínhamos de certeza e que foi a conclusão do inquérito é que a violência foi praticada por Tiago. Eu estou perguntando isso porque há um relato de uma pessoa chamada Victor, que estaria com ele e teria sido encontrado junto com o vigia da universidade. Sim, ele alega que teria, né, não teria participado, mas que Tiago teria entrado em contato com ele. E aí, ao chegar lá, ele se deparou com a situação e que a intenção dele era justamente chamar a pedir ajuda, né? O indiciamento a gente tem que ter certeza para a gente poder indiciar uma pessoa. Então, não tinha-se elementos, eu falo, questão de material genético, imagens, que de fato colocasse o Vitor na cena do crime de forma efetiva. Ok. Delegada, durante aquelas investigações, a senhora concedeu uma entrevista, inclusive, para a equipe do Portal G1, da Rede Clube, e falou na entrevista que a causa da morte se deu por asfixia, seria causado, né, com base nos laudos que a senhora recebeu, os resultados, causado pela inchação da região cervical, na compressão da medula. Na luxação. É isso que eu queria que a senhora explicasse, esse método, essa violência, o que a senhora recebeu de resultado? Bem, por que ela morreu por asfixia? A luxação se deu justamente pela compressão da cervical dela. E isso se deu devido à violência, certo? A depender, assim, eu não queria entrar em detalhes em relação à posição sexual, até para preservar a intimidade da vítima. Okay. Mas a posição empreendida, possivelmente empreendida pelo autor, causou a luxação, ou seja, houve uma compressão da cervical e devido a essa compressão ela morreu por asfixia. E aí essa compressão justamente a questão da posição em que foi praticada a violência e também a força bruta utilizada pelo autor. Ele tinha imagens de outras mulheres, outros envolvimentos dele? No aparelho celular não foi encontrado.
Assim, o que eu acredito como investigadora é que ele, muito possivelmente, ele tinha predileção, por exemplo, por material pornográfico que remetesse à violência sexual, um sexo feito com maior violência, né? Então, como investigadora, essa é a impressão que me dá. Segundo algumas testemunhas, ele era muito de se aproveitar, por exemplo, dessas caloradas que acontecem, isso eu falo baseado nos depoimentos, de meninas que estavam em situação de vulnerabilidade, ou seja, tinham consumido bebida alcoólica. Então eu vejo uma perspectiva de predador-presa. O predador, ele vai justamente nas presas em que ele acha que está numa situação de vulnerabilidade. No dia específico, Janaína, ela teria consumido bebida alcoólica. E segundo própria amiga e familiares, ela não era uma moça de ter o hábito de consumir. Então, e no dia em específico, ela não tinha se alimentado bem. Então, foi uma junção de um consumo de bebida alcoólica que não é comum, não fazia parte da vida dela, e também a questão de não ter se alimentado. Então, houve uma potencialização. Ele, de fato, se aproveitou dessa situação da vítima e praticou a violência sexual. O evento, da festa, essa calourada na UFP, de alguma forma, os organizadores, a instituição, são responsabilizados nessa investigação? Bem, na verdade, o que a gente buscou apurar, de fato, não a calourada em específico, até porque não foi em específico decorrente na festa em si. O fato aconteceu numa sala, né, que foi a sala de mestrado em matemática. Então, o nosso interesse, inclusive, foi oficiado à Universidade Federal, ela nos respondeu prontamente, os próprios coordenadores do mestrado compareceram à delegacia. O tipo de acesso que, inclusive, ao final, ele foi responsabilizado, acredito que ele já tenha até sido desligado do curso de mestrado, porque, primeiro, o acesso de terceira pessoa àquela sala era terminantemente proibido. Então, ele já tinha transgredido uma norma estabelecida pela própria universidade que terceira pessoa que tivesse acesso à sala era totalmente proibido. Então, a meu ver, a questão de responsabilização da universidade, eu descarto. Porque o que aconteceu, além de todo o crime que ele praticou, houve uma transgressão por parte dele das normas, né, disciplinares do próprio curso de mestrado. Tudo é questão de respeito. Tudo é questão de você respeitar a vontade da outra pessoa. A partir do momento, por exemplo, é normal numa festa, por exemplo, você se interessar por uma moça. É normal na festa ambas as partes consumirem bebida alcoólica. Mas a partir do momento que você percebe que a pessoa não quer praticar aquele ato, não quer ficar com você de qualquer forma, você tem que respeitar. Então, ainda há essa cultura machista enraizada na nossa sociedade que ainda acha que o homem é que domina, o homem é que escolhe. A mulher é aquela ideia, a mulher é escolhida, ela não tem direito não tem livre-arbítrio. Então, a gente vê muito, por exemplo, nas próprias relações conjugais que ocorre violência doméstica familiar. O agressor, ele vê o quê? A companheira, a esposa, como um objeto. E nessa situação específica, nas festas, essa cultura machista, aquela mulher é um objeto, ela vai servir para satisfazer a minha lascívia, o meu desejo sexual. Então, é muito presente ainda, infelizmente, tem mudado muito. Eu acho que a formação das nossas crianças é bastante importante para combater a violência doméstica familiar. É no nascedouro, sim. Não é papel somente da família, é papel das escolas também educarem. Então, é toda uma conjuntura, eu falo assim, a violência doméstica familiar e a violência contra a mulher, como um todo, ela é muito complexa. Então, não é algo que você se resolva através de uma situação pontual. Eu tenho que ir em todos os pontos, inclusive na formação de nossas crianças, para que novos agressores não sejam formados. Bom, tá aí as falas da delegada Natália Figueiredo, do Departamento de Homicídio, né, do DHPP, da Polícia Civil do Piauí, ela que trata de casos de feminicídio e que esteve à frente do caso Janaína Bezerra. Ela, e a maneira como ela nos conta, e por isso que o Ministério Público elogiou, inclusive, esse trabalho feito por ela, o promotor Benigno, em que ela, de forma bem minuciosa, trouxe detalhes, né, a respeito da investigação e chegou a esses crimes contra Tiago Maison, né.
Agora a gente vai ouvir um pouco do que diz uma das melhores amigas de Janaína, que é a Rayane Venâncio. Não confunda, o nome é até parecido, mas a Rayane não é a Rainara, que a gente já tocou no começo, que esteve com ela no evento. A Rayane Venâncio, ela é uma amiga de jornalismo, do curso de jornalismo, é uma das que Janaína mais conversava, é uma das que mais sofreu, mais tem sofrido com toda essa história. Ela não tinha falado ainda, apesar de ter sido procurada por outros veículos de comunicação, e topou falar com a gente aqui, toda a equipe do Casos Podcast. Eu quero agradecer a você, Rayane, inclusive também quem colaborou com esse trabalho, com essa conversa que a gente teve, porque eu não vou nem dizer que é uma entrevista, que é a repórter do Portal 86, Isabela Lima. Dentro do que disse a Rayane, ela nos conta como era Janaína, né, dentro do curso, no dia a dia, e nos traz um detalhe, uma revelação muito importante, que Janaína, ela era defensora, inclusive, dessa causa negra, né, dos negros e de mulheres negras, mulheres que foram assassinadas. E aí acontece uma dessas que deixa a gente chocado, porque ela, Janaína, combatia algo que tirou a vida dela, né? Então, a Rayane, inclusive, vai seguir, né? A gente tem que, assim, nós todos, né, temos que seguir com as nossas vidas. E Rayane, que bom que ela vai fazer isso, ela vai, numa forma de homenagear a Janaína, numa forma de homenagear a amiga, vai dedicar o seu trabalho de conclusão de curso a esse tema, né, relacionado a mulheres negras. Então, a gente vai acompanhar um pouco do que disse a amiga Rayane, né, e que de maneira emocionada nos traz quem era a Janaína. Assim, a gente conversava principalmente muito sobre planos acadêmicos, né, voltados à universidade. Um desses projetos que a gente chegou a comentar era do podcast. Ela tinha a intenção de fazer também o livro. Fazer o TCC dela provavelmente seria voltado a alguma coisa relacionada sobre pessoas pretas. A gente chegou até a combinar, mais ou menos, quais seriam os nossos temas abordados, né? Assim, muito por cima, porque a gente estava, na época, no quarto, mais ou menos no quarto período. E aí a gente tinha combinado de que ela talvez fosse fazer algo relacionado a jovens que acabam tendenciando a marginalidade, jovens pretos tendenciando a marginalidade e a cobertura da mídia em cima disso. E eu combinei com ela que eu falaria sobre feminicídio de pessoas negras. E aí, a gente tinha muito esses projetos de quando terminar, será que a gente vai trabalhar juntas? Vamos pra tal lugar. Inclusive, eu tenho até um dos últimos áudios que eu tenho dela, que eu guardo, é da gente combinando de ir pra Salvador ou pra Brasília. Acho que foi, eu não lembro se foi uma semana, na semana anterior que aconteceu, ou se foi na semana que aconteceu. Assim, isso que você falou, você ia tratar sobre feminicídio contra de mulheres pessoas negras. negras. Mas Eu vou tratar sobre, porque eu quando a Jana faleceu, eu estava entregando o que a gente chama de pré-projeto, do pré-TCC, aquele projeto inicial. E eu já tinha escrito, já tinha resolvido oficialmente fazer sobre isso. Eu não imaginava que eu ia falar sobre a minha amiga. Mas eu vou continuar fazendo, não só porque eu acho um tema importante, mas de forma de homenagem também. Depois do que aconteceu, a gente até ficava se perguntando, porque até onde eu vi, algumas pessoas comentaram, né, durante a entrevista, que ele tinha tendência a traços de psicopatia. E a gente sabe que ele era um universitário. Então, a gente nunca soube da existência dele em relação a convívio com ela. E eu creio eu, que se ele tivesse tido algum contato próximo a ela, como ele diz que teve, a gente saberia, porque a gente tinha exatamente fotos e nomes de qualquer pessoa que não só ela fosse se relacionar, mas de todas as meninas, porque isso acaba sendo comentado ali durante o dia. Mas ele a gente nunca viu e nem foi comentado. Mas a gente depois ficou se perguntando será se ele já não estava por ali observando o nosso dia a dia? A gente não sabe. A festa, você, por exemplo, como uma das pessoas que mais tinha esse contato com ela, você sabia que ela
estava indo, que ela iria? Não. Tanto que na sexta-feira a gente comentou, não com ela, mas eu comentei entre as outras meninas quem ia, né? Só que era final do mês, era mais ou menos dia 27. Ninguém tinha dinheiro. Então a gente disse, não, mas ninguém vai. E ela tinha o costume de dizer assim, ai, gente, tal evento, quem vamos? Era mais ou menos assim que ela dizia. Mas nesse dia ela não comentou, então... Até então não era uma possibilidade. Porque se ela tivesse comentado, queria, e eu acho que ela não comentou, porque não era... Sabe aquelas decisões de imediato que a gente toma, tô aqui dormindo, não tô fazendo nada, vou ali e volto já? Eu acho que foi mais ou menos isso. Porque se fosse uma coisa planejada, ela teria perguntado quem da gente iria com ela, quem de nós iríamos com ela, quem ia mandar a localização, ia comentar sobre o que estava acontecendo, que a gente sempre comentava o que acontecia nos dias, nas festas. E quando ela voltasse para casa, que ela nem tinha o costume de voltar tarde, mais ou menos umas 11 horas, ela já estava voltando para casa, ela mandaria uma mensagem, gente, tô no Uber, tô no Uber Moto ou algo do tipo, voltando para casa, que era o que ela sempre fazia, avisava quando saía, quando chegava, quando estava lá durante a festa e quando voltava. Assim como a gente também fazia. Como eu falei, eu nunca tive coragem de ler mais sobre, geralmente, que a gente vê, que eu costumo ver, as manchetes. E aí, quando tem alguma reportagem que eu já sei que é para tratar sobre o assunto, eu geralmente mudo de canal, porque ver coisas relacionadas ao assassinato é concretizar que ela morreu. E na minha cabeça, se eu não ver... se eu não ler, se eu não ver, eu sei que em algum momento eu vou ter que ler, porque eu quero fazer o meu TCC sobre isso, ter a comprovação de que ela morreu daquela forma, porque é como eu falei antes. Não é como se ela tivesse, sei lá, desmaiado, batido a cabeça e falecido. Não é como se ela tivesse morrido, por exemplo, num assalto, tivesse sido um acidente de carro, um infarto, algo do tipo. Ela não morreu, ela foi assassinada. E assassinada de uma forma terrível. O que bate na gente todos os dias, quando a gente lembra, é lembrar e saber que ela foi torturada. Que ela morreu ali a cada minuto sofrendo, e que a última rosto que ela viu foi daquele cara. Gente, eu confesso a vocês que nesses 7 episódios, né, que a gente divulgou desde que a gente iniciou o nosso Casos Podcast, foi um dos que mais me tocou, né, por vários motivos. Uma mulher negra, né, uma questão envolvendo o curso de jornalismo, né, eu e vários colegas do curso do jornalismo, da área do jornalismo, da comunicação social, nos conhecemos tão bem, né, e tão próximo da gente, então chocou bastante. Eu ouvi vários relatos de mulheres a respeito do caso Janaína, quando a gente anunciou durante as nossas redes sociais, que disseram que choram até hoje só de lembrar, e se sentem, mesmo não conhecendo Janaína, atingidas. Então é algo que realmente choca bastante, e o depoimento, a maneira como fala a amiga dela, né, a Rayane, nos deixa também muito assustado, né, assim, com tudo que aconteceu. E a gente, claro, espera que a justiça realmente seja feita. Bom, por fim, gente, a gente trata com a mãe, né, a própria mãe de Janaína, Dona Maria do Socorro, junto com o esposo, seu Adão. Eles toparam falar com a equipe do Portal 86 sobre este assunto. Inclusive o jornalista Efrem Ribeiro nos acompanhou, porque a família está precisando de ajuda, né? E o Efrem Ribeiro vai divulgar no seu quadro Efrem Te Ajuda, que também está no nosso canal no YouTube, que é a nossa TV 86, falar sobre como ajudar essa família, né? A Janaína, inclusive, ajudava em casa. A mãe fala, era ela quem pagava, por exemplo, a internet. Eles estão sem internet hoje. E aí a mãe está tendo que vender bombom, fazendo uma mini feira, um mercadinho na porta de sua casa para
poder se sustentar, inclusive as outras 2 filhas, né? E o esposo é mecânico, tem lá quando a gente fez a visita à casa dele, ele estava atendendo uma pessoa com uma moto por lá, entendeu? Então é uma família muito batalhadora, né? E que merece a nossa atenção, que merece o nosso carinho. Bom, a mãe de Janaína, Dona Socorro, fala sobre como era a Janaína, como ela era como uma filha, né? Como ela era como estudante, como mulher. E de uma forma emocionante, que nos deixou também muito, muito tocado, quando ela fala de que tem sonhado com Janaína. Então vamos acompanhar um pouco do que diz a Dona Maria do Socorro. Já ia atuar na profissão. Ela disse, mãe, com uma semana que aconteceu, ela disse, mãe, já vou atuar na profissão. E já ia trabalhar. Ela disse para mim, tinha bolsa, já ia trabalhar para ajudar. Ela disse, mãe, estou sendo chamada, porque ela pagou a inscrição dela, foi paga a inscrição dela, foi R$60. A Janaína. Ela era bolsista? Era. Ela que me ajudava, mãe, que só quer que eu me ajudava a comprar as coisas. Ela ganhava quanto no bolsinho dela? A mãe, ela ganhava no valor de R$500, que é 400, né? Aí ela recebia, a internet era ela que pagava, não era eu. Ela teve direito, né? Perdeu. Perdi tudo, perdi minha filha, porque eu queria ela aqui na minha casa. Assim mesmo, eu trabalhando, lutando para não deixar faltar nada. Nunca faltou nada na minha casa. Porque toda a vida a gente trabalhou. Mãe, o que a senhora quer que eu compre? Era assim, eram nós 2, lutando. Nunca deixei faltar uma passagem de ônibus, nunca deixei faltar nada. Ela é a primeira da família que na profissão. Ela disse assim que ela saiu, quando ela saiu, ela disse assim, mãe, eu vou fazer 2 redes sociais para a senhora botar seus bolos no pão, que ela ia vender na universidade, que ela disse que lá é bom para venda, porque é longe, né, o lanche lá. Aí eu disse assim, é bom que seu pai vai entregar, né, fazer as entregas. E passado esse tempo todo, como é que está o coração? Ah, minha filha, estou destruída. Depois que minha filha saiu de casa aqui, acabou. Destruída. Um dia não tem dia que eu durmo, desse dia eu estou até dormindo, mas também eu tomo remédio demais. Foi muito brutal. Minha filha sofreu, eles maltrataram muito a minha filha. Não, minha filha não merecia isso. Minha filha saiu só para se divertir como qualquer outra. E não sei o que aconteceu, que se afastaram de minha filha ficou só com todo mundo lá dentro, não entendo. Minha filha estava só, não tinha ninguém, minha filha ficou só nesse momento. Só Deus mesmo, que Deus escolheu, né? A minha filha estava só, muita saudade, muita falta. E eu sinto também muita falta porque minha filha queria crescer, o negócio dela crescer. Mãe, eu vou crescer para me ter minha casa, para me ter minhas coisas. Ela estava no sonho de que quando ela que melhorasse, eu comprar a casinha dela. O sonho dela, né? Ia viajar, até inclusive para ver. Ela marcou a viagem dela, ela tinha uma viagem marcada. Para onde? Intercâmbio aí, parece que todo ano eles viajam, né? Ela estava marcada. Para o exterior? Não sei. Mas as colegas dela. Ela estava marcada uma viagemzinha dela. Tudo ela preparada, as coisas dela, tudo. Eu disse, mãe, estou sendo chamada nessa semana, com roupa, calçado. Mãe, eu tenho que me andar porque eu estou sendo chamada, eu tenho que fazer presente, que andar bem arrumada. Tá lá. Ela que etiqueta a roupa dela. Quando a senhora acorda sobressaltada, lembra logo dela, é? De Marta, toda hora. Todo minuto, na dormida. Ela adorava café, na hora do café aqui era... É difícil. Se ela tivesse dito assim, mãe, me acorde, nós tínhamos ido na mesma hora. Porque a gente perdeu o contato dessa menina e nós não perdemos o contato dela, eu não sei como foi. Mãe, eu estou bem. Quando ela dizia, mãe, eu estou bem. Mãe, não se preocupe não, estou com minhas colegas. Mas nesse dia, esse desgraçado tomou o celular da minha filha e ele obrigou ela a dar sempre. Tenho muita fé em Deus. Eu oro muito, rezo muito a Deus que tudo vai estar na mão de Deus, para tudo resolvido. Só Deus mesmo, Deus. Eu confio muito em Deus. Pelo crime que ele fez. Eu não Ou preso ou fora da Eu orava muito pela minha filha, eu gosto muito de ir para a igreja. Minha família toda é religiosa, minha família toda é da igreja, tudinho. E eu não sei por que aconteceu, eu não tenho explicação. Chegou a sonhar com ela? Sonhei com ela. Dizia o que ela dizia o que? Quando eu sonhava com ela, ela sempre aparece para mim sorrindo, com um negócio branco, umas canetas brilhosas. Ela disse para mim, mãe,
a senhora não acredita e nem eu. Aí nós se abraçamos no sonho. Ela falou para mim que eu não acreditava o que tinha acontecido com ela e nem ela disse que não acreditava também no sonho. Aí nós se abraçamos, nós três, eu e as irmãs dela. Linda, sorrindo, ela chorou no sonho. Ela apareceu chorando para mim. Eu estava deitada, ela chorando perto de mim. É triste, é muito triste. É um crime que abala não apenas uma família, né, mas toda a sociedade. O caso Janaína, que na época, né, em janeiro, início de fevereiro, ganhou uma repercussão nacional, né, foi divulgado por todos os veículos da imprensa nacional e que a gente já espera que não se torne apenas mais uma, né, que Janaína não seja apenas um nome na estatística de mulheres negras mortas de forma tão brutal, tão covarde, né. É uma pena, né, que tenha ocorrido e que a gente acompanhe dessa forma. Por isso que a gente se emociona tanto. Bom, a gente sempre divulga, né? A gente busca o outro lado, o que diz a defesa, né? E pelo que a gente acompanhou, em sua defesa, os advogados, né, de Thiago Maison, eles têm colocado de alguma forma que Janaína teria morrido por acidente. Eu não queria nem estar divulgando isso, gente, porque sinceramente, tem coisa que... Enfim, a gente tem que fazer o bom jornalismo, né? Pelo que conta a defesa de Thiago Maison, é como se ela tivesse quebrado o pescoço durante o ato sexual, né? Mesmo a comprovação de que ele tentou asfixiá-la, na verdade, asfixiou, como mostra o laudo cadavérico, por acidente. Ele quebrou o pescoço por acidente durante o ato sexual. É o que a defesa diz. Enfim, né, fica o registro. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, né, neste 7º episódio do Casos Podcast. Dedico ele não só a Janaína, mas a todas as mulheres negras. E para finalizar, eu vou trazer um trecho do texto feito pela própria Janaína, que foi divulgado em uma matéria, né, um artigo publicado no jornal Calandragem, que é o jornal universitário lá da UFP, jornal Calandragem, do ano de 2021, edição 001 do ano de 2021. Um texto intitulado O apagamento de escritas negras é mais uma forma de violência. O tema, a pauta, era sobre escritores negros, né? A falta de escritores negros. E olha como a Janaína foi feliz no seu texto. É apenas um trecho. Aspas para o texto de Janaína. Precisa-se evitar que essa invisibilidade chegue perto de ser aceitável novamente. A negação da existência de uma literatura negra pelo sistema literário dominante é confirmada quando, em um país de maioria negra, não se questiona a ausência de protagonismo na tradicional e elitista Academia Brasileira de Letras, a ABL, que de 40 cadeiras, apenas 2 é ocupada por autores pretos. Mulheres negras, há um século de existência da academia, da ABL, nunca ocuparam uma cadeira. Olha a importância desse texto. Olha a importância desse trecho. Obrigado, Janaína. Muito obrigado.